Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas da Residência em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje o tema, quem vai falar para a gente é o Leonardo Cardoso, né? O nosso amigo Léo, preceptor lá da residência também, médico horizontal lá do nosso serviço. Obrigado, Léo, pela dedicação sua aí e atenção aos nossos residentes e às nossas aulas. Eu peço a todos os nossos residentes e convidados que fiquem com as câmeras abertas e o áudio fechado, por favor. Tem uma lista de presença aí no chat que é obrigatória para os nossos residentes. Obrigado mais uma vez, Léo. Boa aula aí. Obrigado, chefe. Boa noite, então, para todos aí, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que aparentemente, se a gente olhar na literatura, não é tão comum, mas é o mais grave deles, né? Em se tratando, né, da colecistite, que é a colecistite alitiásica aguda ou colecistite aguda alitiásica. Por que que só ela dá uma aula inteira? Ela tem uma importância muito grande. Mas antes, né, vamos só lembrar da anatomia. A gente tem a via biliar, né, a vesícula biliar, ela fica anterior, né, à parte superior do duodeno, e o seu colo, e o ducto cístico, como a gente pode ver na imagem em verde aí, fica imediatamente superior, né, ao duodeno, nessa imagem rosa mais embaixo. Ela tem um formato piriforme e pode armazenar aí até em torno de 30 a 50 ml, e o peritônio circunda completamente o fundo da vesícula biliar, né, e une o seu corpo e cola ao fígado. Então, é o fundo, corpo, colo, ducto cístico, ducto hepático comum, que forma o colédoco. Aqui, só para a gente dar atenção, eu não estou conseguindo marcar aqui, mas a gente pode ver que na via biliar em verde, né, nós temos a artéria cística, né, que ela é responsável pela irrigação, né, da vesícula biliar. É, Só para a gente entender mais para frente a importância disso. Geralmente ela é um ramo da hepática direita. Introduzindo então o que que é, né, do que se trata. É uma inflamação, né, da vesícula biliar sem a presença de cálculos, né, e isso faz um quadro de abdômen agudo. Ela não é a mais comum, né, a litiásica com cálculos, né, é responsável por 90% dos casos, mas essa daqui, então, ela está em torno de 6 a 10% das colecistites agudas. E ela é mais comum em pós-operatórios, em pacientes traumatizados e nos pacientes em unidade de terapia intensiva, para algum quadro mais crítico. É, então, ela pode chegar principalmente uma incidência alta, que já foi documentada, pacientes que usam nutrição parenteral total, eles podem chegar até 4%. Isso é muito, né? Essa imagem à nossa esquerda, aí, a gente tem uma vesícula normal, a gente pode observar que a parede dela tem um espessamento adequado. Já a da direita, a gente consegue ver uma espessura importante, né, da vesícula e, além disso, lama biliar. Então, nós temos espessamento da parede, tem a lama biliar, né, e nós não vemos cálculos, né, então, a litiásica. Com relação à fisiopatologia, a isquemia da vesícula biliar leva à hipoperfusão, né? Então o órgão recebe um fluxo menor de sangue, isso causa uma estase biliar, né? E isso evolui para uma colecistite alitiásica. No nosso ambiente de terapia intensiva, né, são várias causas, mas dentre elas é a hipoperfusão pela hipotensão, né? Aquele paciente que faz um choque séptico, que naquele primeiro momento libera óxido nítrico, faz vasodilatação, né, ele já está sujeito à hipoperfusão. Ao mesmo tempo que o paciente desidratado também pode fazer isso, ou também, né, a administração de drogas vasoativas como a noradrenalina, tá? Outra coisa importante é que essa estase biliar, ela pode ser induzida por analgésicos, tá? Jejum em pacientes com nutrição parenteral total e, né, ventilação mecânica, né? Que aí a gente tem a PIP que acaba interferindo também. Doenças como diabetes, choque, sepse, insuficiência cardíaca também podem estar associadas, né? A colecistite aguda alitiásica. E infecção bacteriana. Isso nós vamos discutir mais para frente. Aqui só uma outra imagem, né, para a gente ver que à esquerda
é uma vesícula normal. À direita a gente vê uma inflamada, né, já com alguns pontos de necrose, tá? E isso então tende a ser uma disfunção ou uma hipocinesia, né, do esvaziamento da vesícula. Ela não consegue drenar a bile e ela fica acumulando naquele local. No indivíduo, tá, né, no nosso caso, no CTI, ele está inundado, né, de citocinas inflamatórias. Tem uma classificação, né, que mais para academicismo mesmo, né? Então, assim, ela tem a fase edematosa, que é a primeira fase, nos 2 a 4 primeiros dias que o paciente tem apenas um edema. Tem a fase necrótica, de 3 a 5 dias, que já tem uma trombose, já tem uma oclusão vascular. Tem a supurativa, né, mais grave, já 7 a 10 dias de evolução, que pode cursar aí, né, com abscesso parietal e perivascular. E também a colecistite crônica, né, que são surtos repetidos, podem acusar a culminar aí com atrofia e fibrose. Só de uma forma mais rala assim, da fisiopatologia, é isso, né? Tem o edema de parede, isso tanto para litiásica, né, quanto para a litiásica, o mecanismo pode ser similar, né? Tanto a litiásica por uma obstrução, né, na via de saída da via biliar, da vesícula biliar, quanto pelo edema da colecistite litiásica. Então, a gente tem uma obstrução, isso gera uma isquemia, essa isquemia gera uma necrose, e essa necrose pode, né, causar uma perfuração, levando a dois caminhos. Ou fica naquele local e forma um abscesso, ou pode cair por toda a cavidade aí, né, ocasionando peritonite. Isso, né, se não tratado. A infecção bacteriana geralmente é secundária, né? Tem alguns conflitos na literatura, mas geralmente a gente tende a falar que é estéril, né? Mas pode estar associada a infecções bacterianas, a E. coli é a mais comum, mas tem enterococos, tem Klebsiella, tem grandes negativos, anaeróbios, né? Tem relatos de Clostridium também. No nosso ambiente de terapia intensiva, geralmente são pacientes, né, críticos que já estão usando antimicrobianos de amplo espectro, né? Então eles têm vários fatores, né, conforme eu vou falar, que podem ocasionar a colecistite. No ponto de vista, né, assim, um panorama olhando para o CTI, dos pacientes que são admitidos, né, dos traumatizados que necessitam de cuidados na UTI, 10,6% dos pacientes desenvolvem policistite aguda litiásica, tá? É, então, se você vai para uma UTI que é de trauma, de 10 pacientes, tem uma chance muito grande que um deles esteja nesse momento com um quadro de policistite aguda litiásica. Eles são mais suscetíveis, né, a complicações graves, tá? E já é bem documentado, né, que a incidência de gangrena da via biliar, da vesícula biliar, desculpa, em pacientes em UTI com colecistite litiásica é superior a 50% e a perfuração é acima de 10, ou seja, a colecistite aguda litiásica, ela já é rara, é incomum, é 10%. Mas quando ocorre no CTI, ela é mais grave e a incidência de perfuração é acima de 10%. E se não tratada precocemente, pode chegar a 65% de mortalidade, né? 65% de chance de mortalidade, porque ela pode se desenvolver muito rápido e aí pode ter essas complicações, perfuração, peritonite e colecistite gangrenosa. O diagnóstico isso de uma forma geral, né, é uma dor no quadrante, né, superior direito do abdômen, com a resistência à palpação, febre, náuseas, vômitos, o clássico aí, né, sinal de Murphy positivo, que é quando o paciente, né, ele tem uma suspensão da inspiração forçada por dor, né, quando a gente está comprimindo o hipocôndrio direito, tá? Pode ocorrer ou não um aumento de enzimas hepáticas e bilirrubinas, tá? E geralmente apresenta uma leucocitose. Qual que é o problema no nosso, né, focando mais para o ambiente, né, de terapia intensiva? O paciente chegou no CTI crítico, igual esse da imagem, ele já tem diversos fatores de risco, né, para desenvolver colecistite aguda e para fazer o diagnóstico. O que pode dificultar? O paciente fez uma cirurgia prévia, né? Então isso interfere, dificulta, né, a interpretação da dor, palpação abdominal, a ventilação mecânica também, né, impossibilita a articulação dos sintomas, os analgésicos, né? Então às vezes ele bloqueia aí, né, uma possível defesa parietal.
e, né, a vulnerabilidade a infecções hospitalares, né, que frequentes, né, mas sem um significado inicial, e a administração de parenteral, né, quando o paciente está com parenteral principalmente aí exclusiva, né, que tem uma perturbação do equilíbrio hepático. É, uma forma geral, né, os motivos mais comuns de internação nas UTIs são pneumonia, sepsis, traumas, no contexto de colecistite aguda, né, que eles mostram que o paciente do CTI demora em torno de 11 dias para o diagnóstico após a admissão na UTI. E um tempo médio de internação de 26,5 dias. Então, é muito tempo, né, para fazer o diagnóstico e isso aumenta o tempo de internação. Só voltando, falando novamente, né, os fatores que influenciam nutrição parenteral total, analgesia, né, opioides, ventilação mecânica, drogas vasoativas, noradrenalina e duração do estado de choque do paciente, né, aquele paciente que tem um choque mais prolongado, que é um tratamento mais difícil, né? E isso não colabora não só apenas, né, para a colecistite aguda aritiásica, mas o uso desses fatores, né, são substancialmente maiores no grupo da alitiásica quando comparado com a colecistite calculosa aguda. Então, é comum, é mais comum no ambiente de terapia intensiva a gente ver esses casos aritiásicos, tá? É, Aqui nós temos, né? Eu vou só falar que a gente tem esses critérios de Tóquio, tá? Que tem o A, B e o C. Esses critérios foram criados em 2007, atualizados em 2013 e o último protocolo foi de 2018, tá? Que aí a gente tem, né? O A, o B e o C, né? O A é quando tem um efeito de massa, né? Quando a gente, né, tem um MUF positivo. E aí a gente tem um B também, né? O B são sinais mais sistêmicos. Já é um paciente que tem febre, ele tem elevação da proteína C reativa, e tem leucocitose. Então tem o A, tem o B e o C, né? Que foi o ajustado em 2018, que são sinais obtidos por imagem. É um sinal de Murphy ecográfico, nada mais é do que um sinal de Murphy, só que quando a gente está passando o probe, né? Na região da vesícula biliar. E aí nós vamos observar espessamento da parede, extensão da vesícula, quando for litiásica, vai ver cálculo, coleção, né, pericolecística, e também você vai ver um edema, né, da parede vesicular. E aí você vai, né, olhar esses critérios. Se o paciente tiver um critério A mais um critério B, ele tem um diagnóstico suspeito de colecistite aguda. Se ele tem um critério A, um critério B e um critério C, ele tem um diagnóstico definitivo. Então, o paciente tem uma massa palpável, um MUF positivo, tem febre e eu vejo uma distensão vesicular, um espessamento da parede vesicular, eu já posso falar que isso é uma colecistite. Qual que é o problema? É, isso é uma revisão recente de 2023 da USP. Eles comentam, né, eles juntam vários artigos, eles mostraram que na colecistite aguda litiásica, a ultrassonografia é extremamente importante, né, pelo Guideline de 2018 de Tóquio, e ele tem uma acessibilidade muito alta e especificidade por detectar um cálculo como fator etiológico da inflamação. Mas na doença acalculosa, quando o paciente não tem cálculo na vesícula biliar, a gente não tem essa facilidade. Então, aqui, os achados de imagem devem ser interpretados no contexto, né? Às vezes o paciente vai estar entubado, às vezes o paciente já vai estar tendo um quadro febril por uma sepse pulmonar, por um outro fator. Então, pode ter vários vieses, né? E por ser examinador dependente, né, também nem sempre o ultrassom será definitivo para o diagnóstico. Mas, obviamente, o ultrassom não deixa de ser importante. Então, para o diagnóstico, ele faz parte, né? Então, assim, algumas características radiológicas, né, são sugestivas, que a gente pode observar até mesmo fazendo a Beira-Luto, né? Que é um espessamento da parede da vesícula. Alguns lugares falam que é maior que 4 milímetros, outros falam que é 3,5. Então, coloquei maior que 3,5, 4 milímetros. Uma distensão longitudinal da vesícula, maior que 5, tá? O sinal de Murphy, o ultrassonográfico, que é o sinal de Murphy mais com o probe, né, o transdutor no hipocôndrio direito, e também a gente conseguir ver, né, líquido pericolicístico e também edema subseroso.
Então, aqui a gente vê uma vesícula biliar, né? Eles falam que é imagem em parede, né? A gente consegue ver o espessamento dos dois lados, tá? Então, um espessamento da parede e tem uma lama biliar aí também. E muitas vezes é comum, né? Às vezes a gente pede um ultrassom do paciente e a pessoa que faz o ultrassom fala: ah, não, tem só uma lama biliar lá, né? Mas e aí, será que a parede está espessada? Será que eu estava procurando uma coisa e acabei achando outra que eu tenho que tratar? Então a gente tem que ponderar muito isso. A tomografia de abdômen, é, ela é melhor para ver complicações, né? Ela sugere colecistite aletease quando a gente vê aumento da espessura da parede, que é uma coisa que a gente também consegue ver no ultrassom, tá? Edema subseroso, a mesma coisa com o líquido pericolicístico, distensão da vesícula, gás intraluminal, e lama biliar. Então, a imagem à esquerda aí a gente vê uma vesícula normal, à direita a gente já vê uma vesícula aí com ar na parede, né, que já tem um nível líquido. Então, a tomografia é importante, mas muitas vezes no contexto dos nossos pacientes, que às vezes são pacientes que estão entubados com noradrenalina em doses altas, altos parâmetros da ventilação mecânica, nem sempre a gente consegue levá-los na tomografia. Muitas vezes o ultrassom já pode me ajudar, né, nesse diagnóstico. Aqui só para vocês notarem com calma, é uma tomografia também, né, de uma colecistite gangrenosa, a mulher de 70 anos, tá? E uma colecistite calculosa. Na imagem, na primeira esquerda e na A, é uma fase simples. A gente não consegue ver o espessamento da parede. A parede parece estar normal. Na B, já é uma fase, tem uma seta branca, né, que vocês podem observar aí, né? A B já é uma fase inicial, já dá para observar um espessamento da parede. E a C já é a fase de equilíbrio. Então, assim, força um pouquinho a visão aí que vocês vão conseguir ver que do B para o C tem um pouco mais, né, de espessamento, tá? E, né, não tem uma seta branca maior aí que já mostra para a gente, né, algumas alterações de edema que também mostra, né, uma propagação do processo inflamatório. A cintilografia contrastada, se perguntarem em alguma prova, né, qual que é o padrão ouro? É a cintilografia contrastada, tá? Mas isso no quadro geral. Quando a gente visa só para o CTI, nessa revisão que eu peguei, eles falam muito sobre isso. É um excelente exame, mas ele não é adequado para os nossos ambientes de terapia intensiva, por serem pacientes mais graves, que não têm muito tempo para investigação, né? Eles podem vir a complicar ou até mesmo óbito, porque é um procedimento que pode ser demorado. Mas a cintilografia com ida, né, é a mais documentada, é a que o Jean Vincent cita no livro dele, né, que é uma das referências que a gente tem para terapia intensiva. Ele tem uma sensibilidade de 79 e uma especificidade de 100%. E aí fica a pergunta, é padrão ouro? É, mas no CTI, né, a gente tem que pensar na logística, que muitas vezes a gente não consegue fazer. E eu, sinceramente, nunca vi, pessoalmente, só vi em livros, fazerem esse exame. E como que ele é feito, né? Injeta o contraste, né, o ácido, né? E esse ácido ele é absorvido pelos hepatócitos e excretado pela bile. Aqui é um caso normal. Ele injeta, né, tem essa primeira imagem que começa a fazer a captação dos hepatócitos, e aí ele começa a descer pela via biliar. À medida que vai descendo, né, essas 6 imagens, né, isso dura de 30 a 60 minutos. Então começa no fígado, vai descendo e a gente vai vendo ele preenchendo a vesícula biliar, né, essa bolinha à nossa esquerda. E, né, ela foi totalmente preenchida pelo radionuclídeos, né, que é o contraste, o ácido que se usa. Então, eu consigo ver a vesícula perfeitamente. Já este outro exame, que é o mesmo procedimento, a gente pode ver, ó, captação dos hepatócitos, consegue ver o fígado, vai propagando, né, pelos ductos hepáticos, né, vai cístico, mas cadê a vesícula biliar? Eu não estou vendo ela. Terminou o processo e eu não a vi. Ou seja, isso já me fala fortemente que é um quadro de colecistite. Então, para vocês verem de novo, então, esse é o normal que a gente consegue ver aqui na imagem, nas 3 imagens de baixo, a vesícula biliar. Já nessa imagem a gente não consegue ver. Tem a laparoscopia exploratória também.
né? Ela é mais precisa, não tem falso positivo, falso negativo, não tem relato de morbidade relacionado ao procedimento, né? Isso tem alguns questionamentos que eu vou falar mais para frente. E teve, né, comparação de múltiplos achados clínicos, laboratoriais, radiológicos, e mostrou que a laparoscopia distinguiu com precisão os pacientes com colestite aguda alitiásica com aqueles pacientes com colestite aguda litiásica, né, ou calculosa, como eles falam aqui. Eu tinha comentado mais para trás ali, as complicações, né, que a gente tem que ter sempre receio, necrose de parede, essa primeira imagem, a gente consegue ver ali na parte mais superior da vesícula biliar um ponto ali já de necrose importante. Essa imagem do meio, né, a gente já consegue ver um enfisema mais aí na parte superior da vesícula biliar. E a última imagem à nossa direita já tem comprometimento, né, já tem abscesso hepático, já é um quadro mais avançado também, um quadro mais crítico. O tratamento, né, inicialmente, no nosso contexto, né, a gente tem que administrar fluidos, né, desde que o paciente tolere também. É sempre importante a correção, né, dos distúrbios hidroeletrolíticos, controle da dor, mas aí lembrar de sempre, né, tomar cuidado com o excesso, né, de analgésicos, de opioides, que podem até, dependendo, piorar o quadro clínico. A introdução de antibióticos, né, visando ao controle de possível doença ativa ou prevenção, né, de infecção no sítio da vesícula inflamada. Antibiótico muito polêmico, né, nesse contexto. O esquema depende de vários fatores do indivíduo e de fatores hospitalares. Na revisão, no guideline, né, da Tóquio 18, eles falam muito de usar, né, pipitazo, de ampicilina, né, mais sulbactam, né, mas acaba que o esquema, que a maioria das vezes que a gente usa, acaba sendo ceftriaxona, que a gente tem uma cobertura boa para BGNs, metronidazol para anaeróbios. Os carbapenêmicos, né, eles ficam mais para os casos mais críticos, né? E muitas vezes os nossos pacientes do CTI já estão usando antibióticos de amplo espectro, então muitas vezes não vai mudar muito a questão do antibiótico que a gente fazendo. Mas cada caso é um caso. E em relação ao tratamento também tem muita polêmica, né? Muitos lugares falam que assim que você tirou a vesícula, você considera tratado e tira. Outros lugares já falam que você não precisa, né, retirar a vesícula. Se foram resolvidos, se a colecistite se resolveu, vou falar mais para frente, não necessariamente tem que tirar ela, né? E o antibiótico também não precisa se manter. Você pode guiar pelos marcadores, né, laboratoriais, clínicos, né, marcadores perfusionais do paciente. É, e aí, uma das revisões que eu li, ela faz algumas perguntas. Ela fala, olha, o paciente chegou, né, eu fiz o diagnóstico, né, ou ele está entubado no CTI, eu vi que ele estava com face de dor, eu não conseguia entender, eu fiz um diagnóstico de colecistite e controlei esse paciente. Eu tenho que fazer três perguntas. Tem sinais de necrose na vesícula? Há sinais de colecistite enfisematosa? Há sinais de perfuração da vesícula? Se qualquer uma dessas respostas for sim, estamos diante de uma indicação clara de colecistectomia de emergência. E aí, né, se o paciente não tiver antimicrobianos, a gente tem que iniciar, né, visando principalmente, né, como eu falei lá, os anaeróbios, né, a E. coli, que são mais comuns. Se a resposta for não para essas três perguntas, eu vou fazer novas perguntas. Qual é o estado geral desse paciente e da sua doença? Como que é a disponibilidade do meu serviço? Eu tenho profissionais, eu tenho materiais para a realização de procedimentos invasivos, cirurgia, seja por vídeo, seja aberta, seja drenagem percutânea, né? O paciente tem condições de fazer algum procedimento, né, alguma cirurgia, o quadro geral dele, a doença que o levou ao CTI, ela está controlada, ela está em piora. Então, por isso, nós temos que ponderar caso a caso os nossos pacientes. Então, se eu tenho um paciente com indicação de colecistectomia de emergência, naquelas três primeiras perguntas que eu fiz lá na frente, se ele tiver um risco cirúrgico baixo, asa 1, asa 2, a gente pode optar por uma colecistectomia eletiva, né?
ou pela colecistostomia, que é a drenagem da vesícula, tá? A depender dos recursos locais disponíveis, né, e quando o paciente está acordado, a preferência do paciente. Mas, por outro lado, na ausência de indicação de cirurgia de emergência, né, mas diante de um paciente crítico, com elevado risco cirúrgico, aí a gente deve indicar, né, a gente alinhar junto com a cirurgia, né, a possibilidade da realização de uma colecistostomia. Que aqui a gente consegue ver essa imagem, né, que a gente tem um catéter de drenagem dentro da vesícula biliar. E esse é um outro dado que eu achei interessante colocar, que ele fala que pacientes que foram submetidos à laparoscopia, eles têm uma morbidade de 8,7% em comparação aos que fizeram aberta, que pode chegar a 47% de morbidade, né? Então, uma cirurgia por vídeo comparada com uma aberta, ela tem uma diferença de morbidade. E, além disso, os pacientes que são por vídeo, eles têm menor tempo de internação na UTI, mas a taxa de mortalidade não foi diferente. Foi praticamente a mesma. 13, 14% de óbitos na percutânea, né, na laparoscópia, desculpa, e, né, 16% na cirurgia aberta. Então, a laparoscópica com a aberta, né, teve menor morbidade. Mortalidade teve, mas foi bem discreta, então, assim, não é um intervalo tão grande, tá? E redução de internação de tempo em UTI. Então, no geral, esses pacientes eles tendem a melhorar 24 a 48 horas depois da drenagem percutânea, quando, né, associado ao antibiótico previamente instalado. Se esse paciente não melhora, né, eu iniciei, hidratei, corrigi eletrólitos, ele não melhora, né, iniciei antibiótico, ele não melhora, ele continua com febre, continua com sepse, ele pode estar com quadro de colecistite gangrenosa, né? O catéter que drenou pode ter deslocado, pode ter desenvolvido peritonite por vazamento de bile. E aí, se for um risco de morte iminente, né, aí é indicação de colecistectomia de emergência, né, pelos últimos dados que eu li. E aí entra um dado interessante, né? Se houve um sucesso terapêutico, né, na combinação de colecistostomia, né, eu coloquei um dreno, o paciente está usando antibióticos, melhorou o quadro geral, resolução da colecistite apavulosa, mínima drenagem de conteúdo bilioso. A gente pode tirar o dreno e fazer avaliação periódica, né? Hoje, o ultrassom, nós temos uma grande disponibilidade, né, no nosso serviço, então a gente pode passar diariamente ali e ir avaliando. E aí eu até coloquei em negrito porque isso é um dado interessante, polêmico, mas interessante, né? Isso para colecistite alitiásica. Se nós temos uma colecistite aguda, sem cálculo, mas que foi drenada, tratada, o paciente está estável, é colecistite resolvida, tá? Não necessariamente você tem que fazer uma colecistectomia. É muito polêmico, mas as últimas orientações que eu li foi sobre isso, tá? Né, então, se não tem evidências de cálculos, nem lama biliar melhorou, fez tratamento adequado, ela não é mandatória, tá? A colecistectomia. Então, falei naquela outra revisão lá, falou que foram em torno de 11 dias, né? Então, a média aí é de 10 dias, né, de diagnóstico, né, de desenvolver e fazer, desenvolver até 10 dias de internação, o diagnóstico pode levar até 11 dias. É, então, quando nós tivemos os casos que foram confirmados cirurgicamente, foi um quadro mais grave, teve uma infecção mais severa, mais permanência na UTI, falência de múltiplos órgãos, e a infecção, né, o diagnóstico de internação mais comum. Então, esses pacientes têm uma alta mortalidade, né, que são esses casos mais graves que são confirmados já na cirurgia. Importante saber também, né, que colestase, a isquemia da vesícula biliar, inflamação sistêmica resultante, né, de pneumonia, né, ou outras sepses, podem contribuir para os nossos pacientes no ambiente de terapia intensiva, assim como insuficiência cardíaca compensada, aquele paciente que recebeu hidratação, né, acima do que ele tolerava, um paciente está mais congesto, está mais hipervolêmico. A norepinefrina, que
é uma das medicações que a gente mais usa no CTI, né? Ela tem esse problema, né? Ela em altas situações aumenta a resistência vascular periférica, né? Pode acabar causando daí também isquemia da vesícula biliar, tá? E por quê? Né? Contrai o fluxo dos vasos sanguíneos, né? E aí tem uma falha, né? Uma isquemia, não consegue chegar à quantidade de sangue adequado e isso pode agravar o quadro do paciente. Outra coisa importante, né, que nós sabemos, né, da importância que tem quando bem indicado, um paciente estar sedado, o paciente estar com uma analgesia, isso pode ser benéfico, né, em muitos casos na recuperação do paciente, mas eles têm efeitos colaterais, dentre eles a diminuição, né, da motilidade gastrointestinal. Por isso que é sempre importante a gente tentar o despertar diurno, né, a suspensão da sedação, da analgesia, perguntar se o paciente realmente precisa, né, da sedação, será que ele precisa estar num RAS -5, por exemplo? Será que eu já posso suspender? Ou se eu não posso, reduzir metade, objetivando um RAS -2, 0. Mas qual que é o problema, então, mais dos analgésicos, né? Isso causa uma redução da gastrina, tá? E aí tem uma secreção insuficiente da colecistoquinina. E é um enzima importante, aí você vai ter uma falha na contração da vesícula biliar, vai ter absorção de água pelo epitélio da vesícula e vai ter retenção. Ela vai ficar inchando, vai aumentar a viscosidade, e aí não consegue excretar, e aí ali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas, né, alguns estudos já questionam, né, se de fato os sedativos têm relação com a colestite aguda. Os analgésicos até que eles já não têm tantos conflitos, mas os sedativos já têm alguns questionamentos se eles podem mesmo estar relacionados ou não. Para nós, né, a contagem de leucócitos é um indicativo, mas, né, frequentemente aí pode estar associado a necrose, perfuração, mas os nossos pacientes geralmente estão muito inflamados, eles já têm uma leucocitose, mas é um fator, né, importante a gente saber que isso deve ser observado. A proteína C reativa, né, é um indicador inflamatório sistêmico, ele ajuda no monitoramento da colecistite, mas ele pode aumentar por outros diversos fatores, né? Porque eu tenho uma infecção bacteriana, né, ou eu tenho algum estímulo inflamatório, faz a proteína C reativa, ela se liga a proteínas, ativa o sistema imunológico, produz, né, esses mediadores inflamatórios, radicais livres, e causa dano a vasos, né, e aí você tem um aumento da permeabilidade vascular e você piora a resposta sistêmica do paciente. Mas isso pode acontecer com diversos casos. Então, no ambiente de terapia intensiva, né? Geralmente, a maioria dos pacientes estão com essa proteína elevada. Falando mais uma vez da nutrição parenteral total, então, e o jejum causam diminuição do uso do trato gastrointestinal, aí vai afetar o peristaltismo. Então, por isso que eu sempre falo, né, que se o paciente não tem estabilidade metabólica, hemodinâmica, que contraindica a dieta, nem que seja 20 ml, que é menos do que saliva, né, que a gente produz por hora, nem que seja 20 ml hora, é importante para o paciente. Porque se ele está com parenteral total ou jejum, né, prejudica a descarga biliar. Aí vai ter congestão, vai ter edema, né, porque não tem a motilidade do trato gastrointestinal. E aí vai desencadear uma série de reações inflamatórias agudas, tá? E aí, né, alguns estudos que argumentam sobre o sedativo interferir ou não, eles falam isso, que o sedativo pode dificultar a abertura da papila duodenal. E aí você tem um esvaziamento do colédoco, né? Pode dificultar, né? A abertura da papila e dificultar o esvaziamento do colédoco. E aí você vai ter uma estase e você vai aumentar o risco, né, da colestite aguda alitiásica. Só reforçando que a fisiopatogenia ela não é tão bem clara, tá? Então, no nosso ambiente, não tem como nós fazermos medidas preventivas específicas para o paciente em terapia intensiva. O que a gente tem que fazer é o básico, né? Tentar manter o paciente nutrido desde que ele possa, tentar manter o paciente com balanço hídrico equilibrado, né? Tentando deixar o paciente mais euvolêmico, controle de sepsis, né?
É, mas, né, os trabalhos atuais, eles concentram, então, no diagnóstico e tratamento da doença. Então, os fatores de risco na terapia intensiva são mais esses que eu falei, né? Não tem muito estudo sobre, especificamente, vamos deixar esse paciente em jejum e observar quantos deles vão desenvolver colecistite. Tem em andamento, tem alguns, mas são com N de pacientes baixos, tá? É, Só voltando aqui no diagnóstico, né? Isso mais que eu estou falando agora, mais no fim, é voltado para o CTI, tá? Ela se demonstrou incompleta no diagnóstico. Isso foi um estudo, acho que é australiano, se não me engano, a partir do resultado de 12 pacientes. A tomografia não acusou nada na vesícula biliar, mas três desses pacientes tinham uma vesícula biliar necrótica, tá? Então, e não é um exame operador dependente, né? Nesse mesmo estudo, eles também testaram enzimas hepáticas e 59 a 79% dos pacientes estavam alterados, os outros não. Leucocitose também, glóbulos brancos, apenas 54% dos pacientes tinham, e o PCR teve várias alterações. Então, nós não temos dados muito específicos para o nosso ambiente. Culturas biliares, né, com organismos entéricos tiveram uma pequena proporção, mas por quê? Ou por que que isso acontece? Por que que não foi identificado? Ou porque o paciente já estava usando um antimicrobiano antes da colecistectomia, ou por considerar, igual eu falei lá no início, que muitas vezes a colecistite aguda a litiásica, ela pode ser estéril, né? Aquele ambiente é estéril, não deu tempo, né, de ter alguma translocação isquemial, ter uma outra complicação. Mas em outro estudo mostrou que tinha maiores taxas de hemoculturas positivas em pacientes com colecistite aguda litiásica e viu que a incidência, né, a bacteremia era 5 vezes maior do que no paciente com colecistite calculosa. Então dá para a gente ver que a, a litiásica, né, nesse estudo, né, ele mostrou que a taxa de infecção era muito grande, ao passo que o outro considerou que a maioria dos casos era estéril. Então, para a gente entender que tem muita polêmica, não há muito consenso sobre isso, né? Tanto é que no livro do Jean Vincent, né, da nossa principal referência, esse assunto não é muito abordado. Então, o ultrassom abdominal é o exame essencial, né? Igual eu falei, distensão, espessamento da vesícula. É, Se a gente lê lá, fala, a gente deve fazer uma laparoscopia, uma CVL precoce em até 72 horas após o diagnóstico da colecistite. Mas temos que pensar aqui no nosso contexto. Os nossos pacientes são pacientes críticos, né? E aí a gente tem que ponderar isso, porque a taxa de mortalidade de você fazer uma colecistite uma CVL, né? Desculpa, talvez precoce, né? Você pode, ela é segura, mas ela pode chegar a uma taxa de mortalidade de 50%, dependendo da gravidade do paciente. É, então, é avaliar se o paciente está apto a fazer esse procedimento, né? A CVL é uma cirurgia segura, mas depende muito do nosso perfil de paciente. Se for um paciente hepatopata, né? Tá com choque séptico, de foco pulmonar, né? Já está com corrente sanguínea, já está com noradrenalina em altas titulações, cardiopata. Esse paciente ele é altamente enfermo, né? E muitas vezes isso acaba, né? E algumas vezes, na verdade, né? Isso pode virar uma cirurgia aberta, que aumenta mais ainda, né? A morbidade do paciente. É, apesar de não ter tido diferença na mortalidade, na mortalidade, na morbidade eles viram que os pacientes que fizeram esse CB colecistectomia, né, aberta, tá? Cirurgia aberta, eles tiveram um tempo maior de CTI e essa maior taxa de mortalidade, mas que é aquilo que eu falei, é de 16 para 18%, 15 para 18%. É maior, mas não é tão expressivo assim quanto comparado com outros dados, tá? Agora, se é um paciente asa 1, se é um paciente tranquilo, que não é geralmente o perfil nosso, mas se é um paciente mais tranquilo, né, os critérios de toque lá, um paciente A e B, uma colecistite leve,
pode ser realizado aí até em torno de 72 horas, né, do diagnóstico. Já em contrapartida, né, é, homens, né, geralmente a colicistite litiásica ela é mais comum em mulheres, já a litiásica é mais comum em homens. Então, esses pacientes, né, que são homens, que têm colecistite grave, têm várias comorbidades, o paciente é obeso, é, que assim está muito grave, que eu vejo que eu não consigo encaminhar ele para o bloco cirúrgico, né, a gente chamou a cirurgia, avaliou, nós temos que indicação de um procedimento cirúrgico, mas ele, né, tem um alto risco de conversão com procedimento aberto, que eu sei que vai aumentar a mortalidade, vai aumentar o tempo de internação no CTI. Esse paciente já pode ser candidato, né, à colecistostomia percutânea, né, que é feito por meio da colocação de um tubo, né, para descomprimir a via biliar inflamada. Então, a percutânea foi desenvolvida como uma alternativa à colestectomia cirúrgica nos pacientes de alto risco com sepse, né, relacionada da colestite litiásica. Além da possibilidade dela poder ser feita à beira-leito, tá? E ela apresenta um baixo índice de complicações quando feita, né, em centros com pessoas com experiência, né? O artigo lhe fala isso, né? Da estrutura do hospital, da disponibilidade de materiais, do treinamento das equipes. Isso foi demonstrado que reduz, né, a mortalidade. Então, a percutânea pode ser empregada não apenas para fins terapêuticos, né, mas para excluir também o quadro de colecistite litiásica. Mas, né, a gente tem que considerar que ele pode ser agressivo e invasivo dependendo do nosso doente. E a literatura fala que a percutânea tem que ser realizada no paciente enfermo, com sepse inexplicável, persistente por ter esses efeitos clínicos benéficos. Se eu tenho um paciente que está fazendo febre, esse paciente está muito inflamado, muito instável, eu não consegui achar outro foco, não é catéter, troquei catéter, não é outro foco abdominal, não é pulmão, não é neurológico, e aí sim, né, se eu tenho esse espessamento da vesícula, é um candidato a fazer essa drenagem percutânea. Então, foi associado a doença grave, infecção, longa permanência. É, os achados clínicos, igual eu falei, eles podem ser podem oscilar muito no nosso ambiente de terapia intensiva. E foi isso. Obrigado. Gente, acho que não estou conseguindo fechar aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aí depois no particular, tá bom? E vou encerrar a aula aqui.